Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Professor Arley Souza falando, dia 3 de outubro de 2023. Vamos começar na nossa quarta aula de Direito Eleitoral, voltada para o concurso do TSE e dos TREs, né? Caso haja um concurso unificado, mas também de outros tribunais, conforme a gente tem visto aí alguns debates na mídia, né? Aparentemente, alguns tribunais vão fazer os concursos autonomamente e o TSE deverá fazer um concurso aí grande, unificado nacionalmente, com a maioria dos TREs, certo? Andei olhando as notícias no site do TSE, inclusive postei lá no meu canal no Instagram, no meu perfil no Instagram, que foi constituída aí uma comissão recentemente, para dar continuidade ao planejamento do concurso. E vamos torcer que o egrégio TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, corra com isso para que esse concurso saia esse ano, né? A vocês que começaram aqui com a gente, nesse curso de eleitoral, certamente já estão na frente de muitas pessoas, porque já estudaram conosco, tem várias matérias que deverão cair no concurso. Se tiverem se mantido nos estudos e sempre revisando as matérias passadas, certamente quando chegar e sair o edital com todo o cronograma efetivo do concurso, a gente poderá fazer aí uma adaptação àquilo que porventura nós não temos abordado e ofereceremos para vocês todos aí conteúdo a mais, né? Caso algum não tenha sido tratado nas nossas disciplinas ministradas para vocês, tá certo? Sem maiores delongas, já sendo aí 7h03, vamos começar a nossa aula exatamente de onde nós paramos, meus amigos. Exatamente de onde nós paramos. Na aula passada, nós tínhamos estudado as competências do TSE e do TRE, certo? Vimos algumas competências semelhantes, falamos da competência normativa do TSE, que é uma característica muito própria da Justiça Eleitoral, falamos da competência consultiva do TSE, que também é uma competência muito própria da Justiça Eleitoral, falamos da competência jurisdicional, efetivamente, né, que tem a ver com a análise de competências originárias do TSE e também da competência recursal do TSE. E também falamos na mesma aula das competências dos TREs, né, dos Tribunais Regionais Eleitorais. E agora nós vamos continuar o nosso assunto abordando as competências dos juízes e juntas eleitorais, porque nós já aprendemos que são órgãos da Justiça Eleitoral o Tribunal Superior Eleitoral, os TREs, um em cada capital de estado, mais um no Distrito Federal, então são 27 TREs, e além do TSE e dos TREs, nós também temos, na primeira instância, os órgãos juízes eleitorais e juntas eleitorais. Nós também já vimos que os juízes eleitorais são profissionais que são provenientes da Justiça Comum Estadual. E esses juízes que acumulam as funções de juízes eleitorais com as suas funções próprias de juízes de direito, né, quando estão no exercício da função jurisdicional eleitoral, ocuparão por 2 anos um mandato, né, normalmente prorrogável no máximo uma vez por igual período. E agora, nós, depois de vermos essa estrutura, nós íamos começar a analisar as competências previstas no Código Eleitoral para os órgãos de primeira instância da Justiça Eleitoral. Dito isso, vamos lá. Diz o nosso Código Eleitoral que o seguinte, no artigo 35, diz o seguinte: compete aos juízes, 1, cumprir e fazer cumprir as decisões e determinações do Tribunal Superior e do Regional, respectivo. Então, cabe aos juízes dar concretude, né? Executar, fazer cumprir as decisões emanadas do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral. Beleza. Compete ainda aos juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos,
ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais eleitorais. Por quê, professor? Competência originária dos tribunais superiores e dos tribunais regionais. Porque nós já sabemos que no que toca às questões criminais, existe um instituto, né, da prerrogativa de foro, de modo que algumas autoridades, a depender do cargo que ocupem, mesmo que cometam crimes eleitorais, não serão julgadas perante o juízo de primeira instância, que seria o juízo natural. Por exemplo, se tratarem de deputados federais, senadores e presidente da República, em virtude dessas autoridades terem prerrogativa de foro junto ao Supremo Tribunal Federal, será lá que vão ser processados e julgados pelos crimes eleitorais. Do mesmo modo, sendo um governador de estado que cometa um crime eleitoral, caberá ao STJ processar e julgá-lo. E, sendo um deputado estadual e um prefeito municipal, aqueles que tiveram cometidos delitos eleitorais, será competente para processar e julgar originariamente o respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Então, os juízes eleitorais, eles julgam pessoas que não têm prerrogativa de foro e que cometem crimes. Então, esse inciso 2 aí está apontando para isso. E aí cabe uma observação importante, certo? Cabe uma observação importante. O STJ, resolvendo certa vez um conflito de competência de número 38.430 entre a competência especializada da Vara da Infância e da Juventude e a competência da Justiça Eleitoral, que também é uma competência material absoluta, o STJ, resolvendo esse conflito de competência que surgiu, definiu que cabia à Justiça da Infância e da Juventude processar e julgar menores que cometem atos infracionais equiparados a crimes eleitorais. Porque nós sabemos que os menores não cometem crimes, né? As condutas dos menores que se enquadram perfeitamente em tipos penais previstos no Código Penal ou no Código Eleitoral como crimes, são chamados pelo ECA, pela legislação da criança e do adolescente, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, de atos infracionais, que são equiparados a crime, mas não podem ser chamados de crimes, porque os menores, eles são inimputáveis, né? Então, eles vão sofrer uma sanção cujo nome não é pena, e sim medida socioeducativa. E houve um momento, um caso aí, conforme nós apontamos nessa observação, em que surgiu um conflito de competência entre o juiz eleitoral, na medida em que a competência para processar e julgar crimes eleitorais ela é absoluta, porque ela é em razão da matéria. Mas também a competência dos juízos da Vara e da Infância e da Juventude também é uma competência material, portanto, absoluta. Nós aprendemos isso nas nossas aulas de Direito Processual Civil, não sei se vocês se recordam. E aí houve um conflito entre duas competências, entre aspas, absolutas, que chegou até o STJ, cabendo a esse uniformizar o entendimento da aplicação da lei federal, e o STJ disse que, nesse caso, caberia ao juízo da Vara e da Infância da Juventude julgar menores que cometessem atos infracionais equiparáveis a crimes eleitorais, certo? Fiquem atentos a isso, fiquem atentos e atentas a isso, porque é possível que caia na sua prova uma questão abordando esse tema, certo? Que é extremamente específica, né? Que envolve duas competências absolutas. A competência da Justiça Eleitoral ela é absoluta na medida em que ela é uma competência material, e também a competência da Infância e da Juventude, da Vara da Infância e da Juventude, também é absoluta. E já chegou-se a ter um conflito sobre isso, cabendo ao STJ ter fixado o entendimento de que o competente para processar e julgar esse tipo de processo não seria o juiz eleitoral, mas sim o juiz da infância e da juventude. Beleza? Então, fiquemos atentos a essa nuance, né? Diríamos assim, quanto a esse tema para processar e julgar crimes conexos. Compete aos juízes eleitorais ainda, meus amigos,
decidir habeas corpus e mandado de segurança em matéria eleitoral, desde que essa competência não seja atribuída privativamente a uma instância superior. Então, professor, imagine que um delegado de polícia, vamos dar o exemplo, né? O delegado de polícia prende em flagrante alguém por um crime eleitoral, só que em uma prisão indevida, uma prisão ilegal. A quem caberá essa parte pleitear o seu habeas corpus? Veja, na hierarquia, na organização da administração, os atos de um delegado de polícia, eles são controlados pelo Ministério Público de primeira instância e pelo juízo de primeira instância. Então, se um delegado de polícia elabora um auto de prisão em flagrante, e essa prisão é ilegal, o réu, né, quem está preso, deverá buscar o habeas corpus, em se tratando de matéria eleitoral, perante o juiz eleitoral, certo? Também, em se tratando de matéria eleitoral, caberá ao juiz de primeira instância processar e julgar o mandado de segurança, quando houver algum abuso, né, algum desrespeito a direito líquido e certo, decorrente de uma conduta de alguma autoridade administrativa subordinada à jurisdição de primeira instância. Então, você imagine o secretário do município. O secretário de saúde do município faz o seguinte, ele sabe que a doutora Isabel Bento, ela é eleitora, né, da oposição, e aí, para retaliá-la, faz uma remoção dela da rua, né, que a gente chama da rua, quem trabalha no interior sabe o que é isso, para a zona rural. E fica claro que esse ato do secretário, por exemplo, de saúde, sendo a doutora Isabel Bento uma funcionária da saúde do município, foi realizado para perseguir, diríamos assim, politicamente a doutora Isabel Bento em virtude das posições eleitorais e políticas dela. Em se tratando de matéria eleitoral, a doutora Isabel Bento, conseguindo provar que isso aconteceu, poderia pleitear um mandado de segurança em relação a esse ato de uma autoridade municipal como secretário, por exemplo, perante quem? Qual autoridade? O juiz eleitoral. E aí o juiz eleitoral iria conceder ou não esse mandado de segurança. Tá bom? Estou trazendo aqui 2 exemplos para vocês entenderem quando é que o juiz eleitoral vai processar e julgar mandado de segurança. Se não é competência do juiz fazer isso, ou seja, se tratar de uma autoridade cuja competência é de uma instância superior, aí, evidentemente, esse juiz vai remeter esse processo para o juízo competente e, se for o Tribunal Regional Eleitoral, este vai julgar o habeas corpus, ou, se for o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar o habeas corpus. Deu para entender, doutora Isabel Bento, o nosso exemplo? Doutora Caroline, doutora Lucivânia? Então, beleza. Vamos para cima, né? Vamos vencer o nosso conteúdo aí, tentando apresentar para vocês o máximo possível dos assuntos de direito eleitoral. Quarta competência dos juízes eleitorais. Ó. Compete aos juízes eleitorais fazer as diligências que julgar necessárias, a ordem e presteza do serviço eleitoral. Então, no que toca à prestação do serviço eleitoral no âmbito do município, quem preside a zona eleitoral é o juiz, né? É o juiz eleitoral. E ele deve realizar todas as diligências necessárias para garantir a ordem, a presteza, a qualidade do serviço eleitoral. Ok? Caberá a ele fazer isso. Tá bom? Me dê só um minutinho aqui que eu vou ter que interromper um segundo. Um segundinho. Só um segundinho. Porque tem uma criançada aqui que eu estou precisando dar um comando a eles. Só um minutinho. Pronto, meus amigos, de volta à nossa exposição, né? Estávamos estudando aí a competência dos juízes eleitorais, porque cabe a eles presidir a zona, certo? Então, ele deve realizar todas as diligências necessárias para fazer com que o serviço da zona eleitoral seja eficiente, né? Tenha ordem, seja organizado, seja um serviço prestado com excelência ao cidadão. Isso é tarefa do juiz, né? Tomar todas as providências, as diligências necessárias para concretizar
esse princípio da eficiência também nos serviços prestados pelos cartórios eleitorais. Beleza, professor, tranquilo. Outra competência dos juízes eleitorais: tomar conhecimento das reclamações que lhe forem feitas verbalmente ou por escrito, reduzindo-as a termo e determinando as providências que cada caso exigir. É possível, meus amigos, que qualquer cidadão procure o cartório eleitoral para fazer reclamações quanto à prestação do serviço eleitoral, quanto, num dia de uma eleição, por exemplo, fazendo reclamação quanto à forma que a propaganda eleitoral de um determinado candidato está sendo realizada. E aí esse cidadão comum chega ao Poder Judiciário, faz a reclamação, seja por escrito, seja verbalmente. Em sendo verbal, o juiz vai reduzir a termo. Professor, o que significa reduzir a termo? Significa colocar no papel. A pessoa vai falando e nós vamos redigindo a termo aquela reclamação do eleitor. E aí, reduzido a termo, o juiz vai apreciar o conteúdo da reclamação e vai determinar a providência cabível. Vamos supor que um eleitor procure o seu cartório eleitoral, quando vocês estiverem já trabalhando na Justiça Eleitoral da Paraíba, lá na cidade de Sapé. Existe essa cidade? Sapé? É Sapé o nome, não? Sapé. Sapé, pronto. Vocês são nomeados lá para a cidade de Sapé, logo no sua primeira zona eleitoral, e o eleitor chega lá, reduz a termo uma reclamação, uma notícia, e o juiz, apreciando, vê que aquilo, em tese, é um crime. Cabe ao juiz encaminhar para o Ministério Público, já que o juiz não tem a iniciativa da ação penal, cabe ao Ministério Público. Se for uma reclamação pela má prestação do serviço eleitoral, ou seja, o próprio eleitor está reclamando da qualidade do serviço prestado, aí o juiz vai tomar as providências administrativas para que o serviço recupere a sua eficiência. Então, qualquer cidadão pode procurar o juízo para fazer essas reclamações. E essa reclamação, se for feita verbalmente, deverá ser reduzida a termo, ou seja, ser escrita, colocada em um documento. E, se ela for já por escrito, né, aí o juiz só vai dar andamento a ela. Beleza, professor, beleza. Outra competência dos juízes eleitorais: indicar para aprovação do Tribunal Regional a serventia da Justiça Eleitoral, que deve ter anexo da escrivania eleitoral. Essa disposição, ela é um tanto quanto anacrônica, né? Porque se refere ao período anterior à situação que hoje vigora, mas está prevista no Código Eleitoral. Então, a gente tem que memorizar também a letra da lei, certo? Por quê? Porque hoje em dia, os cartórios eleitorais, eles atuam de forma separada da Justiça Comum. Em outros tempos, os cartórios que ocupavam-se da serventia eleitoral ou da escrivania eleitoral eram os cartórios de registro de documentos nas cidades do interior, na capital, que muitas vezes nós tínhamos um cartório de registro de documentos e um cartório de registro de imóveis, por exemplo. E aí a escrivania eleitoral ficava variando de um para o outro, a depender da indicação do juiz. Mas hoje, com a organização atual da Justiça Eleitoral, as zonas, cada comarca, ou então cada município, está vinculado a uma determinada zona eleitoral, que é uma circunscrição administrativa que tem jurisdição perante aqueles municípios. De modo que essa disposição aí do inciso 6 já é um tanto anacrônica, né? Atrasada, fora de moda, mas está prevista, ela não foi revogada, certo? Beleza. Cabe também aos juízes dirigir os processos eleitorais e determinar a inscrição e a exclusão dos eleitores. Quem controla o cadastro eleitoral de cada zona eleitoral, quem preside essa inscrição, quem defere ou indefere essa inscrição eleitoral de um eleitor, a transferência de um eleitor de uma zona para outra, a atualização dos dados de um eleitor, cujo nome técnico se chama revisão, quem faz tudo isso, quem preside isso, a autoridade que preside isso é o juiz eleitoral, né? Então, ele que vai determinar a inscrição, deferindo a inscrição. Se ele detectar um alistamento fraudulento, ele pode determinar o cancelamento daquela inscrição. Suponha que alguém tentou fazer um título sem comprovar um domicílio naquela cidade. O juiz poderá
cancelar aquela inscrição se ela já tivesse sido feita ou indeferir aquela inscrição, determinando a sua exclusão. Então, é isso, quem faz isso é o juiz. Além disso, os juízes presidem, dirigem os processos eleitorais judiciais, propriamente dito, né? Que nós chamamos tecnicamente, na doutrina eleitoralista, de contenciosos eleitorais. Quais são, professor, esses contenciosos eleitorais? Nós temos, assim, as representações por propaganda indevida, representações por conduta vedada, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo, representações por doações acima do limite legal, não sei se eu já falei essa. O juiz também dirige os processos de prestações de contas de candidatos, de partidos políticos. Cabe ao juiz, que é a autoridade, fazer essa direção, né? Dar a diretriz que vai ser seguida pelos serventuários, servidores da justiça, futuramente, se Deus quiser, vocês que estão aqui nessa aula. Tá certo? Beleza, professor, tranquilo. Compete ainda aos juízes eleitorais, expedir os títulos eleitorais e conceder as transferências, certo? Dividir a zona em sessões eleitorais. Ou seja, às vezes, para melhor atender a prestação do serviço eleitoral, os juízes dividem as sessões, determinam, solicitam que seja dividido aquele prédio em mais sessões para distribuir os eleitores mais de forma uniforme, de modo que não fique uma sessão com muitos eleitores e outra sessão com poucos eleitores. Isso é competência do juízo eleitoral, certo? É ele quem toma essa decisão. Beleza, professor. Beleza. Também compete ao juiz, mandar organizar em ordem alfabética a relação dos eleitores de cada sessão para remessa à mesa receptora, juntamente com a pasta das folhas individuais de votação. Então, é o juiz que, no dia da eleição, preside, né? E, claro, com isso ele conta com o apoio dos servidores. Nós, vocês, né? Eu e vocês. Nós auxiliamos eles, executamos essas ordens do juiz. Então, a gente, por exemplo, elabora a lista de votação, que hoje em dia a gente já recebe do tribunal para impressa. A gente ajuda o juiz no treinamento daqueles que vão trabalhar como mesários. A gente encaminha para as sessões eleitorais as pastas de trabalho dos mesários com alguns códigos importantes para o funcionamento da urna eletrônica, com o manual de operação da urna eletrônica básico, para ele, se ele tiver dúvida, né, retirar no dia da eleição. Tudo isso, competência do juiz eleitoral, ele quem dirige isso, e os serventuários, né, nós, vocês, né, e a equipe de vocês, dá execução a essas tarefas, certo? Compete ainda ao juiz eleitoral ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais e comunicá-los ao tribunal. Eu já disse a vocês que no que toca às eleições municipais, a competência será sempre do juiz eleitoral. Ou seja, qualquer cargo eletivo municipal, presidência das eleições municipais, cabe ao juiz eleitoral, certo? Que durante o período das eleições vai ser auxiliado por 2 cidadãos ou 4 cidadãos de notória idoneidade que comporão o que nós chamamos de junta eleitoral. Mas na eleição municipal, tudo que se refere à eleição municipal tem como juízo originário o juiz eleitoral de primeira instância. Se for uma eleição estadual, caberá originariamente o processamento perante o TRE, o respectivo TRE. E se for uma eleição presidencial, caberá a presidência, a gestão, a competência originária para processar e julgar os feitos ao TSE, certo? Temos que ter isso bem em mente, certo? Questões de natureza municipal, juiz eleitoral. Questões de natureza estadual, regional, TRE. Questões de natureza presidencial, eleições presidenciais, TSE. Beleza, beleza. Então, se um juiz, processando uma das representações eleitorais, determina a cassação do registro de candidatura de algum candidato, ou defere o registro de candidatura numa eleição municipal, ele vai informar isso ao TRE para que esse candidato, por exemplo, que teve o registro de candidatura dele deferido, seja inserido na urna
E quando chegar o dia da eleição, o eleitor possa lá digitar o número do seu candidato, ver a fotozinha lá do seu candidato e apertar confirma, tá certo? Então, o juiz é quem preside isso numa eleição municipal. Também compete aos juízes eleitorais, né, designar até 60 dias antes das eleições os locais de votação, os locais onde vão funcionar as sessões, certo? Esse prazo de 60 dias, meus amigos, pode cair na sua prova, ok? Então, precisa de memorização. Eu entendo que se caísse, seria uma questão realmente que não mediria muito a inteligência dos alunos que estão fazendo, o conhecimento. Mas, querendo ou não, para, às vezes, diferenciar e cortar alguns candidatos, as bancas colocam questões que são decorebas, às vezes. Então, é preciso a gente saber disso, e por isso eu estou trazendo para vocês a leitura expressa do Código Eleitoral nessas questões das competências, que apesar de a gente ter que entender, às vezes, tem que conhecer o texto legal. Beleza? Também compete, aos juízes eleitorais nomear 60 dias antes da eleição, em audiência pública, anunciada com pelo menos 5 dias de antecedência, os membros que vão compor as mesas receptoras. Esses são aqueles famosos mesários, né? Alguém aqui dessa turma já foi mesário alguma vez? Lembra-se como foi? Aqui no Rio Grande do Norte tem algumas vantagens em ser mesário. Por exemplo, aqui nós temos leis que isentam da inscrição em concursos públicos, estaduais e municipais, em alguns municípios, né? Aqueles que são mesários, certo? Então, existem alguns estados em que essas leis foram aprovadas, aqui no Rio Grande do Norte foi aprovado. Então, se for um concurso do Rio Grande do Norte, do governo do estado do Rio Grande do Norte, e o indivíduo é mesário por 2 eleições, no intervalo de 4 anos, ele não pagará a isenção. Quanto é uma inscrição de um concurso hoje em dia? Mais de R$100. Então, é um benefício que atrai mesários, né? Que acabam, inclusive, atuando como mesários voluntários. Muito importante essa política, essa prática, para que nós tenhamos trabalhando conosco pessoas que têm, de fato, interesse em contribuir para a nossa democracia. Porque quem faz a eleição no dia, lá na ponta, de fato, é o mesário, certo? E a gente tem que saber que, no que toca aos mesários, né, não se pode nomear mesários menores de 18 anos, certo? Além disso, há algumas vedações entre aqueles que vão compor a mesa receptora em relação a parentesco com o outro. Já já nós vamos ver quais são essas vedações. Também a proibição deles serem membros de diretórios de partidos políticos em função de direção, em função executiva. Não podem ser mesários autoridades policiais, não podem ser mesários serventuários do Poder Judiciário, da Justiça Eleitoral, vocês que vão passar, isso serão meus colegas de carreira, tá certo? Nós vamos já ver, pontuar cada uma dessas limitações previstas na lei eleitoral. Além disso, cabe ao juiz eleitoral, instruir os membros das mesas receptoras sobre suas funções, ou seja, isso aqui é aquele famoso treinamento dos mesários, né? É o juiz que dá as instruções gerais, ou então a competência legal é dele. Normalmente ele abre a palestra, mas quem ministra o treinamento por completo, normalmente são os servidores da Justiça Eleitoral. Na prática acontece assim, mas é competência do juízo, certo? Como é uma competência meramente administrativa, não tem problema ele delegar a execução dessa competência ao funcionário, ao servidor, certo? Ele não pode delegar competência jurisdicional, mas competências administrativas podem ser delegadas. Inciso 16. Compete ao juiz eleitoral providenciar para a solução das ocorrências que se verificarem nas mesas receptoras de votação, nas sessões eleitorais. Às vezes tem ocorrência no dia da eleição. E aí o presidente de sessão, que é um mesário, não sabe bem resolver, né? Tem dúvidas, está inseguro, e aí ele aciona o cartório e, havendo dúvida de interpretação da melhor aplicação, nós perguntamos ao juiz qual é o caminho a ser seguido, e o juiz diz, olha, nesse caso aí a solução é essa. Pá, pronto. Aí está resolvido e vai se cumprir a decisão judicial. Beleza, pessoal? Cabe ainda ao juiz. Olha quantas competências o juiz tem, né? Também tem muitas competências, tá certo? Cabe ao juiz eleitoral tomar todas as providências ao seu alcance para evitar os atos viciosos das eleições.
nós estudamos um dos princípios chamados princípio da lisura do processo eleitoral. Esse princípio da lisura diz que a eleição não pode ter fraudes, né? Não pode ter abuso de poder político, abuso de poder econômico. O processo eleitoral tem que ser liso, honesto, reto, probo. E em tomando conhecimento sobre condutas viciosas no processo eleitoral, o juiz deve tomar todas as providências ao seu alcance para evitar que essas condutas se repitam ou permaneçam acontecendo. Beleza, professor. Tranquilo. Mais uma competênciazinha do juiz eleitoral. Fornecer aos que não votaram por motivo justificado e aos não alistados, por dispensados do alistamento, um certificado que os isente das sanções legais. Ou seja, aquelas pessoas que não votaram por motivo justificado ou que não exerceram o voto por não estarem alistados e por isso não podiam exercer o voto, poderão receber da Justiça Eleitoral o que nós chamamos de certidão de quitação eleitoral, certo? Inclusive, a resolução 23659 do TSE criou uma inovação. Na verdade, não é uma inovação, porque isso já vem sendo reeditado de muitos e muitos anos, que é a possibilidade da emissão de uma certidão de quitação com prazo de validade indeterminado para pessoas com deficiência ou pessoas cujo o exercício do voto se torne impossível ou demasiadamente oneroso. Professor, mas o voto não é obrigatório? O voto é obrigatório, sim. Mas se o eleitor comprovar em juízo, mesmo de forma administrativa, em virtude da sua deficiência, da sua condição física, que o exercício do voto para ele é extremamente oneroso, né? Demasiadamente oneroso, ele poderá requerer ao cartório uma certidão de quitação com prazo indeterminado. Ok? Isso aí será deferido pelo juiz de forma meramente administrativa, nem é preciso um processo judicial para isso. O eleitor traz a declaração dele, alguns laudos, protocola isso no cartório da entrada e o juiz decidirá, em sendo deferido, nós emitiremos essa certidão de quitação por prazo indeterminado. Por quê? Porque se não fosse assim, um eleitor deficiente, um eleitor que tem dificuldade de locomoção, ou então uma pessoa muito idosa, já cadeirante, que não consegue mais andar por si só, mas que ainda não completou 70 anos, né? Às vezes acontece. Até os 70 anos, o voto é obrigatório. Mas é uma pessoa que está nessa condição e para ela sair de casa, para exercer o voto, enfrentar, muitas vezes, locais sem acessibilidade adequada, porque, infelizmente, ainda nem todos os colégios do Brasil, locais de votação, já que não são competência da Justiça Eleitoral, mas sim dos municípios e das secretarias de Estado, geralmente secretarias de educação, né? Nem todas essas escolas se encontram plenamente acessíveis, isso torna para ele um exercício de um direito muito oneroso. E aí, mirando incluir, né, essas pessoas e reconhecer essa limitação, a Justiça Eleitoral autoriza a emissão dessa certidão de quitação por tempo indeterminado. Então, isso pode cair na sua prova, tá certo? É uma questão que vocês têm que entender, porque é uma exceção e que, na prática, torna para as pessoas que se enquadram nessas condições, na prática, o efeito, a consequência dessa certidão de quitação por tempo indeterminado é tornar o voto facultativo para a pessoa que obtém essa certidão, né? E que não é expresso na Constituição como uma das causas de facultatividade do voto. Então, foi uma inovação trazida pelo TSE para atender aí uma demanda do Tratado Internacional de Direitos de Pessoas com Deficiência, que foi introjetado no Brasil com força de emenda constitucional, e que inclusive repercutiu também no Código Civil, conforme nós vimos quando estávamos estudando o conceito de incapacidade absoluta, né? Nós vimos que não é mais possível se reconhecer a incapacidade absoluta de alguém em virtude de uma deficiência ou enfermidade
que mesmo permanentemente torne esse indivíduo incapaz de se manifestar por si só, né? Reconhecer-se, se localizar. Hoje em dia só temos uma modalidade de absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos. Todos os demais ou são relativamente incapazes ou são plenamente capazes. Certo? Deu para compreender aí a lógica? Todo mundo entendeu, né? Beleza. Então, com isso, a gente venceu aí. Ah, não, ainda falta um aqui, ó. Esse inciso 19, ó. Compete ao juiz eleitoral comunicar em até 12 horas do dia seguinte à realização da eleição ao Tribunal Regional e aos delegados de partidos credenciados o número de eleitores que votaram em cada uma das seções da zona sob sua jurisdição, bem como o total de votantes da zona eleitoral. Na verdade, hoje em dia, né, isso é informado praticamente no mesmo dia, né? Porque como a votação está toda eletrônica, computadorizada, quando se encerra a votação numa urna eletrônica, todos os dados daquela urna eletrônica, inclusive o número de pessoas que participaram do processo, o número de faltantes, quem são os mesários que trabalharam naquela eleição, naquela sessão eleitoral, que mais? A votação de cada candidato, tudo isso já sai no arquivozinho digital, que é armazenado internamente na urna, num flashzinho card de memória da urna eletrônica, como também no pendrivezinho, que traz o resultado das urnas, que nós chamamos de memória de resultado. E aí essa memória de resultado é encaminhada via uma rede privada da Justiça Eleitoral ao TSE, e com menos, às vezes, do que 5 horas já está na internet, às vezes menos de 10 horas. É um negócio muito eficiente. Pois não, doutora Carol? Pode perguntar. Eu ia perguntar, eu ia dizer que o nome do negocinho é Zerésima, mas é o primeiro papelzinho que sai. A Zerésima é o primeiro papelzinho que sai demonstrando que não há voto nas eleições, mas depois que se encerra a votação, são emitidos vários relatórios. Um deles é o boletim de urna. E é esse documento, o boletim de urna, que tem todos os dados da votação. Também é emitido, hoje em dia, um boletim chamado boletim de justificativas, onde estão presentes todos os eleitores que foram justificar o seu voto naquela urna eletrônica. E ainda, hoje em dia, ainda tem também o que nós chamamos de boletim dos mesários, que indica quais mesários trabalharam naquela sessão eleitoral, certo? Porque isso é informado logo no início do processo, no início do dia da votação, na urna eletrônica, por meio de entrada dos dados dos títulos desses mesários na urna eletrônica. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Com isso, finalizamos aí o debate e a leitura de todas as competências do juízo eleitoral, certo? E, professor, mas o senhor falou que na primeira instância nós tínhamos os juízes e as juntas. E o senhor também falou que as juntas, professor, elas eram um órgão sazonal, que só existiam durante o período eleitoral. Exatamente. As juntas são órgãos sazonais, é um órgão colegiado, composto por um juiz de direito, normalmente o próprio juiz eleitoral, e cidadãos, que podem ser em número de 2, ou seja, uma junta com 3 pessoas, o juiz e 2 cidadãos, ou pode ser em número de 4 cidadãos, o juiz mais 4, daria 5 cidadãos, daria 5 pessoas, né? Então, são essas as duas possibilidades de junta. E as juntas têm competência, professor? Tem. As juntas eleitorais têm competência prevista no Código Eleitoral. Aonde? Artigo 40 do Código Eleitoral. O artigo 40 diz o seguinte, ó, as competências das juntas englobam apurar, no prazo de 10 dias, as eleições realizadas nas zonas eleitorais sob sua jurisdição. Isso está um pouco anacrônico, né? Isso, lembrando que o Código Eleitoral é de 1965, certo? Então, hoje, as juntas fazem parte da apuração, sim. No dia da eleição, elas ficam verificando a chegada das mídias de resultado, as urnas que, porventura, deram defeito e precisam ser recuperados os seus dados na sede da junta eleitoral. Elas participam da fiscalização do recebimento das mídias dos resultados para envio ao TSE, verificando a
ao respeito aos padrões fixados pelo TSE. Então, a junta continua funcionando. Agora, hoje em dia, ela não precisa mais fiscalizar a contagem manual de voto, graças a Deus, né? Ela atua participando do processo e fiscalizando o processo. Pois não, doutora Carolina? Alguma pergunta? Professor, não há nenhuma discussão nos tribunais ou no STJ sobre esses apontamentos anacrônicos, não, que não valem mais, com tantos anos já de urna eletrônica? Olha, há uma intenção, doutora Carolina, de se fazer um novo Código Eleitoral, né? Inclusive, já está bem adiantado, na época que o ministro Dias Toffoli, ele era o presidente do TSE, que já faz um tempinho, né? Aliás, do STF, ele era presidente do STF já faz um tempinho, foi ali pelo ano de 2018, 2019, o ministro Dias Toffoli já havia um debate para reformular o Código Eleitoral, mas está no Congresso e até agora não foi aprovado, certo? E, ainda assim, mesmo sendo aprovado, eu creio que algumas dessas determinações ou coisas semelhantes persistirão, porque ainda é possível votação manual. Quando acontece falha nas urnas, em um procedimentozinho técnico. A primeira urna dá defeito, nós levamos a urna de contingência, a contingência é realizada e ainda assim não se consegue recuperar os dados da primeira urna com defeito. E aí, nesse caso, né, eu não vou entrar em detalhes agora, porque não vai cair no seu concurso, mas nesse caso é possível se obter e iniciar a votação manual. Então, como ainda é possível, né, pode ser preciso a atuação da junta fiscalizando a contagem manual dos votos, e aí essa contagem manual acontecendo, na minha carreira, em 17 anos, quase 18 anos de carreira, na zona que eu chefio, nunca aconteceu, mas no Rio Grande do Norte aconteceu em uma zona que não foi a zona que eu chefio, mas uma zona de um colega, em que foi iniciada a votação manual em uma determinada sessão eleitoral. E essa, inclusive, foi um erro de procedimento, não foi nem um erro das urnas, né? Foi um erro de procedimento do mesário que estava gerenciando, bem como do próprio colega-chefe, que tinha criado uma logística que deu ao mesário uma autonomia que ele não deveria ter. E aí ele iniciou a votação manual, em virtude de estar sendo pressionado por advogados e por alguns agentes políticos do seu município, quando era desnecessário fazer isso. E aí, quando tem a votação manual, aqueles votos são contados e depois são inseridos numa urna eletrônica, para que depois de serem inseridos nessa urna eletrônica, haja a totalização eletrônica da votação. Isso aconteceu, eu acho que foi por volta de 2014, ou foi 2014, ou foi 2016, eu acho. Eu acho que foi em 2016. E aí foi a única vez, ou seja, e só aconteceu, não é porque a urna deu defeito, foi erro do mesário, certo? Então ainda vai ter previsões nesse sentido, mas eu acho que vão ser atualizadas. Agora ainda tem um debate no Congresso, mas não foi aprovado. E eu espero, sinceramente, que um dia seja aprovado, porque a legislação eleitoral, vocês que estão estudando agora, e nós que já somos profissionais do ramo, ela é uma concha de retalhos, certo? E ela é de difícil compreensão e gera muita confusão, até mesmo naqueles que operam direito, né, que trabalham com direito, porque você precisa estudar várias fontes diferentes, editadas em tempos diferentes, algumas delas com a mesma hierarquia, ou seja, leis ordinárias com leis ordinárias posteriores, e isso gera dificuldade para o aplicador do direito, certo? Meu sonho é que um dia se crie um código eleitoral bem sistematizado, com o que precisa, e mais do que isso, que os nossos parlamentares evitem fazer mudanças casuísticas a cada eleição, porque agora estamos aí para ter aí a aprovação, né, de uma mini reforma novamente eleitoral, casuística apenas para a próxima eleição, certo? Isso depende muito dos nossos parlamentares, não só da Justiça Eleitoral. Inclusive, eu diria que não depende da Justiça Eleitoral, depende dos nossos representantes. Beleza, professor, beleza. Então, cabe ainda junto, ó, além de... Então, isso aqui está anacrônico, né? Mas ainda está lá previsto. Então, tem que saber na cabeça, certo? Tem que conhecer a letra do Código Eleitoral. Cabe ainda juntas resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da contagem e da apuração. Então, caso haja uma apuração manual de votação
e se impugnem votos, por exemplo, por eles não estarem claros, pelo eleitor não ter marcado o X no lugar correto, pode haver impugnações, e quem vai decidir isso não é só o juiz sozinho, será o juiz junto com os membros da junta. Também cabe à junta expedir os boletins de apuração mencionados no artigo 179 do Código Eleitoral, né? Isso também está um tanto quanto anacrônico, certo? E, por último, esse aqui não está anacrônico, não. Ó. Cabe às juntas eleitorais expedir o diploma aos eleitos para os cargos municipais. Ou seja, no âmbito da primeira instância, como eu disse a vocês, quem diploma é o juiz, né? Só que a diplomação não é competência só do juiz, é do juiz presidindo a junta. Então, em tese, todos os membros da junta subscreverão esse diploma do eleito, certo? E a diplomação, ela é o último ato do processo eleitoral, que cabe à Justiça Eleitoral. Depois de diplomado, o indivíduo que venceu e recebeu o diploma vai procurar a sua casa legislativa para tomar posse no cargo de vereador, né? Deputado estadual, deputado federal, a depender do nível da eleição. Show de bola, professor, show de bola. Tranquilo, entender aí a competência da junta, professor. Muitas competências anacrônicas, exatamente, muitas. Certo? Então, em resumo, né, a gente diz o seguinte, ó. Nos municípios onde houver mais de uma junta eleitoral, a expedição do diploma será feita pela que for presidida pelo juiz eleitoral mais antigo, a qual as demais enviarão documentos da eleição. Estudadas as competências dos órgãos da Justiça Eleitoral, vamos aprender como isso é cobrado em concurso público. Porque, além de a gente aprender a teoria aqui nesse nosso curso, a gente aprende a ver como é que cai na prova, porque é isso que vocês querem saber, né? Vocês querem ter uma perspectiva geral, conhecer a lei e ver como é que cai na prova. Fazendo isso e revisando isso, e fazendo de novo e revisando, vocês vão ficar muito craques e aptos a serem aprovados no concurso unificado do TSE, certo? Se Deus quiser, vocês vão se dar muito bem, e eu terei o maior prazer em dizer que consegui ajudar algumas pessoas aí competentes, inteligentes, estudiosas, a passarem nesse concurso, e eu diria resolver a sua vida, certo? Porque é uma carreira muito boa, é uma instituição bastante organizada, que tem quadros funcionais de extrema competência, né? Pessoas que são de carreira, concursadas, técnicos, analistas, né? Das mais variadas formações. Eu diria que dentro eu não conheço todas as estruturas do país, né, de poder, só trabalhei em 2, mas analisando e comparando com o que eu escuto falar de outros órgãos, eu diria que a Justiça Eleitoral é um dos melhores órgãos para trabalhar no país, certo? É claro, nem tudo são flores, sempre temos que melhorar. Às vezes você começa a trabalhar numa zona eleitoral lá no interior, numa zona rural bem distante, mas isso não é um problema da instituição em si, é da infraestrutura do município, né? Como a Justiça Eleitoral tem que chegar em todos os lugares para poder prestar e oferecer serviços de acesso à cidadania, ainda assim chegamos, temos uma estrutura bem organizada, cada vez mais. Então, torço muito para que todos vocês, meus colegas, minhas colegas, sejam aprovados e venham a ser meus colegas de carreira, certo? E agora vamos para as questões. Questãozinha, eu sempre digo a vocês uma coisa, eu trago questões para a gente revisar o assunto e aprender com a questão, certo? O objetivo não é só decorar o gabarito, né? O objetivo é aprender com a questão, certo? Revisar o que foi dito e aprender com a questão. Se por acaso numa questão aparece algum conteúdo que eu não tenha abordado, aí eu abordo durante a resolução da questão. E assim a gente vai aprendendo o assunto e vendo como é que ele cai nas provas. Então, questãozinha um tanto quanto antiga, mas que nos permite aprender um pouco sobre a competência da Justiça Eleitoral. Olha o que é que diz a questão. De acordo com a lei eleitoral, é da competência do Tribunal Regional Eleitoral processar e julgar. Aí nós lemos todas as competências dos tribunais. Vamos agora pensar, né, para decidir. Compete ao Tribunal Regional Eleitoral processar e julgar o pedido de registro de partidos políticos ou compete ao TSE fazer isso? Nós
quando estávamos estudando as competências, já vimos que cabe ao TSE fazer isso, o Tribunal Superior Eleitoral, certo? O Tribunal Superior Eleitoral é responsável pelo julgamento do pedido de registro do partido político. Por quê? Porque um partido político, para ser criado, ele é uma pessoa jurídica. Ele é uma pessoa jurídica de direito privado. Ele tem que atender alguns requisitos, que nós vamos ver na aula logo à frente. Ele vai ao cartório de registro de pessoas jurídicas, adquire a sua personalidade jurídica, e depois de adquirida essa personalidade jurídica, ele vai fazer um procedimentozinho de registro desse partido no TSE. E o TSE é que vai apreciar se defere ou não o registro daquele partido político. Já houve partidos que tiveram seu registro indeferido, né? Tiveram seu registro indeferido. Eu me lembro de um caso bastante interessante, né? Um caso assim, emblemático, diríamos assim, e histórico, foi a tentativa de se criar um partido dos corintianos do Brasil, né? A finalidade do partido era proteger os interesses do Corinthians e da torcida do Corinthians. E a torcida do Corinthians é uma torcida gigantesca no Brasil, né? Só em São Paulo, que tem 20 milhões de habitantes, 25 milhões de habitantes, é uma torcida gigantesca, somando com o restante do Brasil. E eles peticionaram isso lá no TSE, o TSE indeferiu o registro de candidatura, aliás, o registro do partido dos corintianos, né? Partido da Gaviões da Fiel, se não me falha a memória. Por que o TSE indeferiu? Na época, o TSE disse que os valores que o partido trazia não tinham relações com republicanismo, com pluralismo político de ideias, com soberania nacional, que são valores que os partidos precisam ter para poder existir. Então, esse partido não teve o seu registro deferido. Também lembro da tentativa de criação do partido durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, em que ele se tentou criar um partido em que ele fosse o único presidente e tal, que ele tinha brigado com o partido dele da época, o União Brasil, e se buscou a criação desse partido, mas é preciso uma formalidade mínima, que nós vamos ver com detalhe já, certo? Essa formalidade é a obtenção de assinaturas de apoiamento, dentre outras, mas essa é a principal, que não foi alcançada pelo partido que queria ser criado pelo presidente Bolsonaro. E aí não foi deferido também o registro, porque, portanto, cabe ao TSE fazer esse registro. Memorizemos, cabe ao TSE fazer o registro dos partidos políticos. Professor, mas eu fiquei sabendo, professor, que os TREs, eles têm uma competência para cadastrar os partidos no âmbito regional e municipal. Tudo bem, isso é verdade. Mas esse é um mero cadastro para fim desse sistema, porque o partido político ele é registrado no TSE, até porque os partidos políticos eles devem ter caráter nacional, certo? Então, o registro do partido é feito no TSE. Beleza, tranquilo. Entendi, professor, entendi. Vamos para a letra B. Compete ao Tribunal Regional Eleitoral processar e julgar o quê? O pedido de cassação de registro de partidos políticos. Mesma coisa, né? Competência do TSE. Competência do TSE, certo? Tanto o registro de partidos políticos como a cassação do registro, competência do TSE. Por quê? Porque os partidos políticos têm que ter competência, têm que ter abrangência nacional. Ok? Compete, então também está errada a letra B. Letra C. Compete ao TRE processar e julgar os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais de estados distintos. Errado, né? Errado, professor? Errado. Porque se são juízes eleitorais de estados distintos, cada um desses juízes é vinculado a um respectivo TRE distinto, na medida em que há um TRE por cada unidade da federação. Então, o juiz da Paraíba, o juiz eleitoral da Paraíba, de João Pessoa, ele é vinculado ao TRE da Paraíba. O juiz eleitoral de Natal, no Rio Grande do Norte, é vinculado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Veja que não há hierarquia entre esses tribunais. Então, quando há um conflito de competências ou de jurisdição entre dois juízes de estados diferentes, você precisa buscar qual é o órgão comum hierarquicamente entre eles. E, nesse caso, é o TSE.
Então, em se tratando de juízes eleitorais de estados diferentes, quem vai processar e julgar o conflito de jurisdição, que na verdade é uma nomenclatura antiga, porque a nomenclatura correta hoje em dia é conflito de competência, né? Conforme nós aprendemos quando estávamos estudando com vocês a disciplina de Direito Processual Civil, né? Quem vai julgar isso é o TSE. Beleza, professor, beleza, tranquilo. Revisando aí muitos tópicos, né? Exatamente. A letra D diz assim, ó, compete ao TRE processar e julgar os crimes comuns cometidos pelos juízes eleitorais. E compete ao TSE, vamos ver a letra E também, ao TRE, desculpe, processar e julgar o pedido de cancelamento de registro de candidato a deputado federal. Aí vocês estão com dúvida, professor, eu marco qual, professor? Ó, os crimes comuns cometidos por juízes eleitorais. E a letra E, o pedido de cancelamento de registro de candidato a deputado federal. Veja, meus amigos, crimes comuns não são julgados pelo TRE e nem pelo TSE. Certo? A matéria eleitoral, os crimes que podem ser julgados pelos TREs, pelo TSE ou pelos juízes eleitorais, são crimes eleitorais. Certo? Crimes comuns cometidos por juízes eleitorais são crimes que precisarão ser julgados no TJ respectivo. Ok? No TJ, qual o juiz eleitoral, que é um juiz de direito, está vinculado. Então, não cabe, não, ao TRE julgar crimes comuns. Crime comum é matéria a ser afeta à justiça comum. Em sendo um juiz, ele tem prerrogativa de foro no respectivo Tribunal de Justiça. Então, a letra D, né, ela não está adequada. Certo? E a letra E diz assim, compete ao TRE processar e julgar o pedido de cancelamento de registro de deputado federal. Ele botou federal aqui para você ficar confuso ou confusa. Por quê? Quando você escuta federal, você pensa que é União, pensa que é TSE, mas não, né? O TSE só processa e julga originariamente o pedido de registro de candidatura para presidente e vice-presidente da República. Para os cargos federais de senador, deputado federal, compete ao TRE processar e julgar essas demandas, porque se tratam de eleições regionais, eleições que nós chamamos estaduais ou regionais, certo? Em sendo eleições estaduais ou regionais, competência do respectivo TRE. Tranquilo? Todo mundo compreendeu bem? Se sim, Professor, faça um legalzinho aí para mim, para a gente poder continuar, por favor. só nessa letra o que está errado é deputado federal, né? Não, a letra E, minha cara, é a resposta correta. Ah, tá. A letra D é que está errada. Por quê, professor? Porque a letra D, ela fala de crimes comuns. E crimes comuns não são competência da Justiça Eleitoral. Crimes comuns são competências da Justiça Comum. Portanto, se um juiz eleitoral cometeu um crime comum, quem vai fixar a competência para processar e julgá-lo é o foro por prerrogativa de função que ele tem, junto a quem? Junto ao respectivo TJ, certo? Crime comum, TJ. Crime eleitoral cometido por um juiz, TRE. Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Pegadinhazinha, certo? Lembrem que eleições gerais envolvem os cargos de governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, senador da República. Esses cargos compete ao TRE processar e julgar tudo que se referir a essas eleições.
Certo? Compete ao TRE processar e julgar tudo que se referia a essas eleições. Tranquilo? Vamos para a próxima, então, professor. Vamos para a próxima. Questãozinha debatida. Espero que compreendida por todos. Vamos para a questão 2. Questãozinha já mais recente, né? Para o cargo de promotor de justiça. Vamos analisar todas as alternativas, tá certo? Diz a questão 2. Com base no Código Eleitoral, assinale a opção correta. Com base no Código Eleitoral, assinale a opção correta. Vamos lá. Alternativa A. Os recursos nos tribunais regionais dispensam a distribuição do processo a relator designado por ordem de antiguidade dentre os membros do Tribunal Regional Eleitoral, podendo ser relatado pela Secretaria do Tribunal. Veja, isso não está correto, né? Isso não está correto. Isso fere até mesmo um princípio que nós estudamos quando estávamos estudando os princípios processuais civis, que se aplicam subsidiariamente aos processos judiciais eleitorais. Certo? Qualquer recurso de uma decisão de juiz eleitoral de primeiro grau, quando ele vai subir para o TRE, ele vai passar por uma distribuição a um juiz relator. Igual como acontece no TJ. Só que os recursos são o quê? Eleitorais, mas é extremamente semelhante. Por quê, professor, essa necessidade de distribuição aleatória entre os relatores de um tribunal regional eleitoral? Para respeitar a ideia do princípio do juiz natural. Não sei se vocês estão se lembrando aí dessa interdisciplinaridade com o direito processual civil. Ok? Além disso, a Secretaria do Tribunal é um órgão administrativo. Então, a Secretaria ela não faz relatórios no processo. As decisões judiciais elas têm que ter 3 coisas: relatório, fundamentação e dispositivo. Quem faz essas 3 coisas, a competência para fazer essas 3 coisas, é do juiz que preside o processo. No caso de um tribunal, né, do juiz do TRE que preside o processo. Então, não é da Secretaria. Então, a letra A está errada. Certo? A letra A não está correta, não está de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Professor, eu nem sabia decorada, professor, essa competência se era verdadeira ou não, mas você já tem uma noção geral de processo civil. E isso fere o princípio do juiz natural. Né? Ora, você já pode encaminhar diretamente para o juiz mais antigo, então o juiz mais antigo vai pegar tudo. Né? Não vai sobrar nada para os outros. Não, tem que haver uma distribuição aleatória entre os juízes que compõem o tribunal. Beleza, professor, beleza. Então vamos para a próxima, né? Para a próxima. Letra B. Vamos para a próxima, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima. Letra B. Da decisão do Tribunal Regional Eleitoral que contrariar expressa disposição de lei, estará sujeita a recurso especial no TSE. Olha só. Nós vimos que, como regra, as decisões dos TREs e do TSE são irrecorríveis. Mas há algumas exceções. No âmbito dos tribunais regionais eleitorais, se o Tribunal Regional Eleitoral decidir desrespeitando, né, contrariando expressamente uma lei eleitoral, cabe recurso especial ao TSE. Isso é verdade. Beleza? Show de bola. E se for, professor, uma contrariedade expressa a um texto da Constituição, caberá qual recurso? Caberá recurso extraordinário ao STF. Então, se uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral contraria expressamente disposição de lei, caberá recurso especial ao TSE. Beleza? Se for uma contrariedade a uma disposição expressa da nossa Constituição, como cabe ao Supremo falar da Constituição por último, caberá recurso extraordinário ao STF. Beleza? Lembrando que a regra é o princípio da irrecorribilidade das decisões dos tribunais regionais e do TSE. Essa é a regra. Mas a própria legislação eleitoral, ela prevê exceções.
Certo? Show de bola, professor. Show de bola. Então, a letra B é a nossa resposta certa. Mas vamos debater as outras, né? Vamos debater as outras. Estamos aqui para isso. Questão 3, letra C, diz assim, ó. Os embargos de declaração suspendem os prazos para interposição de recursos. Vejam bem, quando nós estávamos estudando ainda processo civil, eu creio que falei para vocês de alguns tipos de recursos. Falei do recurso de apelação, que não tem aqui no processo eleitoral. Falei do recurso de embargo de declaração, lá no processo civil, certo? E o que é, professor, o recurso de embargo de declaração? Me lembre aí, me lembro. Lembro? Eu disse a vocês que o recurso de embargo de declaração é um instrumento que a parte tem para solucionar, corrigir decisões judiciais que têm uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade no seu texto, certo? Se a decisão tem uma obscuridade, uma omissão ou uma contradição no texto da decisão, a parte pode propor esse chamado recurso, chamado embargo de declaração, ao próprio juiz, para que o juiz, verificando se há razão ou não nas alegações da parte, integre a sua sentença, ou seja, corrija, né? Esclareça a obscuridade, corrija a contradição, né? Ou esclareça a omissão, tá certo? Esse é o recurso de embargo de declaração. E os embargos de declaração, quando eles são interpostos, eles não suspendem os prazos de interposição de outros recursos, não. Eles interrompem, certo? Eles interrompem o prazo de interposição de outros recursos. Então, quando ele falou aqui suspendem, ele tornou a questão errada, certo? Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Tá certo, pessoal? Isso serve para praticamente tudo, em todos os tipos de embargo de declaração. Professor, qual a diferença de interromper e suspender? Veja, suspender é você estava com prazo contando 1 dia, 2 dias, 3 dias, aí o indivíduo protocolou o pedido de embargo de declaração. Quando esse embargo de declaração é julgado, o prazo vai recomeçar a contar de qual dia? Do 4º dia. 4º, 5º, 6º. Então, você já perdeu alguns dias de prazo, certo? Porque na suspensão, quando cessa a causa de suspensão, o prazo não recomeça do início. O prazo recomeça de onde parou. Já no caso da interrupção, é justamente o contrário, né? Se o indivíduo propõe um embargo de declaração para corrigir uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição de uma sentença, esse embargo vai interromper o prazo para a interposição de outros recursos. Somente quando esses embargos forem julgados e tomada a decisão desses embargos é que vai recomeçar a contagem do prazo dos demais recursos possíveis. Certo? Show de bola. Show de bola. Então, a letra C está errada porque ele usou a expressão suspendem, quando, na verdade, deveria usar a expressão interrompem. A letra D diz assim, ó. As decisões dos tribunais regionais eleitorais denegatórias de mandado de segurança estão sujeitas a recurso especial no STJ. Veja, meus amigos. Veja. Ele está dizendo que uma decisão de um TRE que denegou o mandado de segurança será apreciada por STJ, mas, ora, o STJ é um órgão da justiça comum. Ele não tem competência recursal em face de decisões proferidas pelos TREs, que compõem uma justiça especializada. O órgão competente para processar e julgar recursos em mandado de segurança, né? Ou em qualquer decisão do TRE. O órgão que tem competência para processar e julgar esses recursos é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que compõe a infraestrutura, que eu acho até que mostrei para vocês aqui no gráfico, né? A infraestrutura da Justiça Eleitoral, e não o STJ. Então, a letra E está errada. A letra D está errada. Perfeito? Isso é competência do TSE, não do STJ.
Show de bola, professor, show de bola. E a letra E diz assim, ó, são irrecorríveis as decisões do TSE denegatórias de mandado de segurança ou habeas corpus. Nós vimos que, de fato, há um princípio que regula as decisões do TSE e dos TREs, que é o princípio da irrecorribilidade das decisões. Todavia, esse princípio tem exceções tanto para o TSE como para os TREs. E uma das exceções, no caso do TSE, é decisões que denegam, ou seja, que negam mandado de segurança ou habeas corpus. Professor, por que, então, é cabível recurso? É cabível recurso dessas decisões? É cabível recurso para quem, já que é o TSE? Nesses casos, o recurso será direcionado a qual órgão que na estrutura do Poder Judiciário está acima do TSE? Somente o STF. E aí você vai ter por recurso dessa decisão denegatória de mandado de segurança e de habeas corpus, proferida pelo TSE, aonde? No STF. Show de bola? Tranquilo? Revisou muita coisa a gente aí, né? Se todo mundo tiver compreendido aí, faça um legalzinho que a gente vai seguindo em frente. Se houver alguma dúvida, podem perguntar no chat. Mas se tiverem tímidos ou tímidas, podem nos procurar no Instagram, me seguir lá no Instagram, não sei se alguém ainda não me segue, @Prof. Arley Souza, e perguntar lá no direct, que eu respondo. Respondo tudo, porque vocês merecem toda a minha atenção, certo? O meu foco agora é ajudar vocês a passarem. A letra E, doutora Jane Silva, vamos lá. Vamos lá agora. Vou voltar aqui para ela. O que é que disse aqui, ó, a letra E, certo? Ela diz o seguinte, ó, são irrecorríveis as decisões do TSE. Isso é a regra, é um princípio até. Princípio da irrecorribilidade das decisões do TSE e dos TREs, em virtude de outro princípio chamado celeridade eleitoral. Só que há exceções a esse princípio da irrecorribilidade da decisão do TSE. Uma dessas exceções é decisões do TSE que deneguem mandado de segurança e habeas corpus. Atentem. Denegar um mandado de segurança é entender que a pessoa que pleiteou esse mandado de segurança não tem um direito líquido e certo previsto na Constituição. Ou seja, não faz jus a esse direito líquido e certo. Portanto, essa matéria é constitucional, normalmente. E o habeas corpus, denegar um habeas corpus, quer dizer que aquela pessoa que está propondo um habeas corpus está presa ou tendo algum cerceamento na sua liberdade de locomoção, e o TSE negou a liberação dela, né? Negou liberar o corpo, ou seja, habeas corpus, negou. E o direito de liberdade de locomoção é um direito constitucional, direito fundamental. Então, como o TSE é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, e ele denegou esses dois tipos de ações, a parte que se sente prejudicada em seu direito líquido e certo ou na sua liberdade de locomoção só pode recorrer a quem? Ao órgão que está imediatamente dentro do organograma do Poder Judiciário, acima do TSE. Que órgão é esse? É o Supremo Tribunal Federal. Professor, se for o Supremo que negar, aí, meu amigo, é sentar e chorar, certo? Porque não tem mais o que fazer. O Supremo é a última instância do Poder Judiciário brasileiro, tá bom? Se o Supremo errar, ele errou por último. E aí só cabe a parte, nesse caso, sentar aí e chorar. E se tiver sido abusiva a decisão do Supremo? Aí cabe o freio e contrapeso a ser realizado, não por meio de um recurso da decisão do Supremo, né? Mas por meio de processo de impeachment no Senado, né? Quando houver crime de responsabilidade de ministro do Supremo. Mas recorrer da decisão do Supremo no Brasil não é possível, certo? Eu já vi advogados dizendo, se eu vou recorrer à Corte de Haia, eu vou recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Veja, quem fala isso na televisão só fala para aparecer para quem é leigo, né? Para quem é do ramo jurídico, a gente só fica mangando, porque é impossível recorrer de uma decisão do Supremo. O Supremo, se tiver que acertar ou se tiver que errar, ele vai errar por último,
ou vai acertar por último, certo? Corte de Haia, minha cara, é a corte lá da Organização dos Estados Americanos, da OEA. Bom? Beleza, vamos para a próxima questão, dá tempo de fazer mais um aí. Questão 3, ó. Em relação aos órgãos da Justiça Eleitoral, a gente estudou esse organograma, né? Estudou. Vamos ver aqui como é que ela está. 1. Exercerá as funções de procurador-geral junto ao Tribunal Superior Eleitoral o Procurador-Geral da República, que é um membro do Ministério Público Federal, que de fato fica sendo emprestado, né, da Justiça Comum para atuar perante o eleitoral. Aparentemente está certo. Funcionando em suas faltas e impedimentos do seu substituto legal. Exatamente. Isso aqui está previsto no Código Eleitoral como quando se define como é que atuará o Ministério Público Eleitoral. Beleza, professor, beleza. Essa primeira parte está boa. Segunda parte. Diz assim, ó. O Procurador-Geral poderá designar outros membros do Ministério Público da União com exercício no DF e sem prejuízo das respectivas funções para auxiliá-lo junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso é permitido, sim. Às vezes, a demanda de processos envolvendo uma eleição presidencial é muito grande. E aí o Procurador-Geral da República, que oficia perante o TSE, não tem condições, porque ele oficia perante o TSE, cabe a ele oficiar perante o STJ, cabe a ele oficiar, às vezes, muitas vezes, perante o STF, então ele não consegue dar conta de tudo. Então ele tem substitutos legais. E, às vezes, ele ainda precisa de apoio de outros procuradores para bem exercer o seu mistério, né, as suas funções de membro do Ministério Público. E ele pode, sim, designar outros membros do Ministério Público da União para auxiliá-lo, certo? Só tem um problema nessa questão. Esses membros do Ministério Público da União que vão vir auxiliá-lo junto ao TSE, eles não terão assento, certo? Eles não terão assento. Então, aqui está aparentemente correto, né? Eles não terão assento junto ao TSE. Quem tem assento junto ao TSE é o Procurador-Geral da República e os seus substitutos. Mas os que vão auxiliá-lo na tarefa, né, para poder resolver, ajudar em dar baixa a demanda de processos que o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral tem durante uma eleição geral, não terão assento no respectivo tribunal, certo? Apenas um membro do Ministério Público tem assento, que é o Procurador-Geral da República, ou seu substituto legal, que geralmente é um subprocurador-geral da República. Aparentemente, a questão está correta. Vamos ver agora a questão do item 2, certo? Vamos ver aqui o item 2, certo? O item 2 diz assim, ó. 2. Os juízes e tribunais eleitorais, aliás, os juízes dos tribunais eleitorais servirão sempre por 2 anos, obrigatoriamente. Servirão sempre por 2 anos, obrigatoriamente, podendo ser reconduzidos por mais 2 biênios consecutivos. Isso está errado, né? Está errado. Porque os que vão prestar serviço perante a Justiça Eleitoral, seja nos tribunais regionais eleitorais, seja no TSE, seja na primeira instância, que são os juízes eleitorais, eles vão exercer um mandato, eles são emprestados de outros tribunais, ou, no caso do TSE, do Supremo, do STJ e 2 advogados. No caso do TRE, 2 desembargadores, 2 juízes de direito, 1 juiz federal e 2 advogados. E no caso do juiz de primeiro grau, 1 juiz de direito, todos eles vão exercer um mandato de 2 anos, que pode ser prorrogável uma única vez, por mais de 2 anos. Então, a alternativa 2 está errada, certo? Show de bola, professor. Me lembrava disso, eu tinha lido sobre isso. Pronto, está no Código Eleitoral isso aí. Tem até nesse material aqui, nessa apostila. Então, o item 2 também está errado, né? O item 1, aparentemente, está certo, o item 2 está errado. O item 3 diz assim, ó. Diz assim, compete aos procuradores regionais exercer perante os tribunais regionais, junto aos quais servirem, as atribuições de procurador-geral. Beleza. O qual poderá autorizar
os procuradores regionais a requisitar, para auxiliá-los nas suas funções, membros do Ministério Público local, que terão assento nas sessões do tribunal enquanto perdurar a requisição. Aqui está errado, né? Está errado. Porque, veja, professor, ficou muito confusa essa redação. Ficou, mas eu vou explicar para vocês. Eu falei para vocês que no âmbito do TSE, o Ministério Público é representado, né, pelo Procurador-Geral da República. Ele tem assento à direita do presidente do TSE, certo? Ministério Público, função muito relevante da nossa República, responsável pela fiscalização da ordem jurídica, do regime democrático e da proteção dos interesses individuais e sociais indisponíveis, toda aquela definição, né, do artigo 127 da Constituição Federal. No âmbito do TSE, portanto, um Procurador-Geral da República. No âmbito dos TREs, professor, quem é que oficia? São procuradores regionais da República, membros do Ministério Público Federal. Beleza. Quando eles oficiam perante o TRE, eles são, portanto, os procuradores regionais da República, portanto, eles vão ser os procuradores gerais, os procuradores regionais, vão atuar dentro de um determinado estado. O chefe do Ministério Público Eleitoral será o Procurador Regional da República e oficia perante o TRE. Ele pode, professor, autorizar a requisição de outros procuradores regionais para ajudá-lo? Pode. Mas ele pode fazer isso em relação... Quando ele faz isso, professor, esses procuradores regionais que vão vir ajudá-lo, eles terão assento no TRE? Não terão assento. Eles vão trabalhar no gabinete, ajudando, elaborando petições, auxiliando o procurador regional, mas eles não vão ter assento perante o TRE, certo? Então, a alternativa número 3, ao dizer que eles terão assento nas sessões de tribunais enquanto perdurar a requisição, torna a alternativa errada, certo? O assento é do respectivo procurador regional eleitoral. É um só que senta lá, à direita do presidente do TRE, representando o Ministério Público e exercendo as funções do Ministério Público Eleitoral. Apenas um. Os demais não terão assento, não. Então, a alternativa 3 está errada. Beleza, professor. Beleza. Inciso 4. Inciso não, desculpe. Item 4, né? Diz o item 4 o seguinte, para a gente já dar o intervalo. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos. Perfeito. Em sessão pública. Perfeito. Os julgamentos têm que ser públicos. Perfeito. Com a presença da maioria de seus membros em quaisquer ações. Inclusive nas que importem cassação de registro, anulação geral das eleições e perda de diplomas. Veja, o Código Eleitoral tem uma disposição expressa que diz o seguinte: quando um tribunal for deliberar em ações, ou seja, em processos judiciais, que importem cassação do registro, anulação geral das eleições ou perda de diplomas, não está autorizada que a sessão se dê apenas com a presença da maioria, não, porque só tem 7 membros em cada Tribunal Regional Eleitoral. Então, tem que estar os 7. Ok? Tem que estar todos para deliberar sobre questões dessa monta. Certo? Ou estão os 7 titulares, ou os titulares e os substitutos legais dos respectivos ausentes. Não se pode deliberar questões tão relevantes que envolvem cassação de registro, por exemplo, de um candidato eleito a governador do estado ou a deputado federal, e nem deliberações sobre anulação geral das eleições, ou ainda deliberações que vão repercutir na perda do diploma, apenas estando presente a maioria dos membros do tribunal. Ora, como o tribunal só tem 7, que já são poucos, o Código Eleitoral descreve que devem estar presentes todos os membros, certo? Todos os membros. Tranquilo? Alguma dúvida? Professor, onde é que está isso, hein, professor? No Código Eleitoral.
Veja, no âmbito do TSE, essa previsão está no artigo 19, parágrafo único, se vocês quiserem anotar aí, né, no caderninho de vocês, na apostila ao lado, artigo 19, parágrafo único do Código Eleitoral. No âmbito dos TREs, está no artigo, vou dizer agora, 28, parágrafo 4º, certo? Do Código Eleitoral. Então, anotem aí para vocês ficarem cientes e depois irem ler esses dois artigos, tá certo? Então, se for questões que vão resultar em cassação de registro, algo altamente relevante, anulação geral das eleições ou perda de diplomas, essa decisão só pode ser tomada com a presença de todos os membros do tribunal. Isso foi uma alteração promovida razoavelmente recente, né? Em 2015, no Código Eleitoral, tá certo? Justamente para quê? Para dar mais segurança à decisão, né? Lembrando que uma decisão dessa pode, por exemplo, afastar um prefeito, afastar um governador. Lembrando que as decisões dos tribunais são irrecorríveis, como regra, elas já produzem efeitos imediatamente. Então, você anular uma eleição geral com apenas a maioria dos membros, o legislador entendeu que é temerário. É preciso que o tribunal fale com todos os seus membros, os 7. Beleza, professor, beleza. Então, a 4 também está, o quê? Errada. Certo? Show de bola. E a questão 5, fala assim, ó. Compete aos tribunais regionais eleitorais, entre outras, a competência para processar e julgar originariamente o quê? Os crimes eleitorais cometidos por juízes eleitorais. Perfeito. Crime eleitoral cometido por juiz eleitoral, como o juiz eleitoral tem prerrogativa de foro, competência originária do respectivo TRE. Beleza. Também compete aos tribunais processar e julgar originariamente o quê? O habeas corpus ou mandado de segurança em matéria eleitoral, contra ato de autoridade que responda perante os tribunais de justiça por crime de responsabilidade e, então, isso aqui é competência originária. Beleza, isso aqui está certo. Expressa a disposição do Código Eleitoral. E, em grau de recurso, os denegados pelos juízes eleitorais. Ou seja, se o juiz eleitoral denega um mandado de segurança, um habeas corpus, quem vai julgar o recurso disso é quem? É o Tribunal Regional, onde o juiz eleitoral estiver vinculado, ao qual o juiz eleitoral estiver vinculado. Então, está correto até aqui, está indo bem. Ou ainda, o habeas corpus, quando houver perigo de se consumar a violência, antes que o juiz de competente possa prover sobre a sua impetração. Isso aqui, meus amigos, é a expressa disposição legal do Código Eleitoral. Certo? Expressa disposição legal do Código Eleitoral. Prevista onde? Se quiser anotar aí ao lado da sua apostila. Artigo 29, inciso 1, a linha E, certo? Artigo 29, inciso 1, a linha E. Aliás, a linha D, a linha E. Ok? Beleza. Artigo 29 do Código Eleitoral, inciso 1, a linha D e a linha E. Beleza. E, inciso 2, a linha B. Show de bola, professor. Show de bola. Anotaram? Se não anotarem, anotem depois para irem ler lá no código que está dito. Na nossa apostila tem essa citação também, porque na nossa apostila eu trouxe todas as competências que estão previstas aí no Código Eleitoral. Então, acaba que só sobra a letra A, né? Só sobra a letra A. 1 e 5 estão corretas. Beleza, pessoal? Todo mundo compreendeu bem aí? Na hora certa, na hora do intervalo, né? Na hora do intervalo. 8 horas e 30 minutos. 8 horas e 31 minutos. Estou vendo aqui no meu relógio. Voltaremos às 20 horas e 46 minutos. Tá bom? Aguardo vocês. Valeu!